Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre algo bem interessante. Provérbios 13:4 diz: O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Eu queria falar para você sobre 3 tipos de preguiça que são muito prejudiciais: a preguiça física, a preguiça intelectual e a preguiça espiritual. O que é a preguiça? É quando às vezes se tem a vontade de fazer, mas falta, né, a coragem, né? Ou quando se não tem vontade de fazer nada, quer ficar ali inerte, só em estado de repouso ou estado, né, de curtição, quando se não tem ânimo para efetuar uma atividade. A preguiça física, muitas vezes, a gente pode ver em preguiça de se levantar da cama, em preguiça de tomar um banho, de escovar os dentes, preguiça de fazer alguma atividade que exige esforço, né? E a preguiça intelectual se dá quando a gente tem aquela preguiça de ler alguma coisa mais extensa, ou ouvir algum áudio mais extenso também. Quando a gente tem preguiça de colocar o nosso cérebro para funcionar, de raciocinar, de aprender, por exemplo, quando o capítulo da Bíblia já se torna pesado demais, porque é muito extenso, e a preguiça espiritual, né, que é aquela falta de ânimo para orar, falta de ânimo para ler a Bíblia, falta de ânimo para ir para a igreja, né? Então nós temos essa preguiça em 3 áreas que são muito prejudiciais e nós precisamos ter cuidado com ela, porque a Bíblia também fala em Provérbios 6 que além de, por exemplo, o preguiçoso desejar e nada ter, no capítulo 6 fala que há uma consequência muito grave, né, sobre o preguiçoso, que quando diz assim, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Ou seja, a consequência é muito séria para a preguiça. Ela nos impede de alcançar, né, objetivos, ela nos impede de avançar, ela nos deixa inertes, ou seja, estagnados no tempo, e isso acaba que nos prejudicando a médio e longo prazo, né? Porque se a gente passa-se o tempo e a gente não fez nada, não viveu, não construiu, não aprendeu, ou seja, perdemos aquilo que é tão importante para nós, que é o tempo, que é a vida. Você imagine isso referente à vida espiritual, à comunhão com Deus, imagine isso referente ao conhecimento que nós possamos aprender. E é algo que eu queria também deixar bem interessante, porque existe o tempo de descanso, e esse a gente deve ter, existe o tempo de atividade. O que a gente não pode inverter é no tempo de atividade a gente juntar com o tempo de descanso e fazer uma coisa só, ou seja, achar que a vida toda é para descansar, lembrar daquela fábula da formiga e da cigarra, né? Bem contada quando criança. Então, a gente precisa atentar para isso. Você quer crescer nos caminhos do Senhor? Quer ser uma bênção na sua igreja? Quer ser um instrumento de Deus? Quer impactar a geração? Você não pode ter preguiça de ler a Bíblia. Você não pode ter preguiça de orar. Você não pode ter preguiça de congregar. Você não pode ter preguiça na vida espiritual. Se você deseja ser um instrumento de Deus, conhecer mais a Deus, ser bênção, né, ser usado por Deus, você não pode ter isso. Ah, eu quero ser um ótimo profissional, quero ter um bom emprego. Se você deseja isso também, você não pode ter uma preguiça intelectual. O bom profissional, ele estuda e se capacita. Ah, eu quero realmente construir minha casa, construir minha família, ter uma saúde física. Então você não pode ter preguiça fisicamente. Você vê que todas essas áreas a preguiça atrapalha, né? Então, nós vemos hoje pessoas paradas no tempo, né? Já deviam ser mestres espiritualmente, já deviam ser grandes profissionais, já deviam realmente, né, pelo tempo que Deus já deu, ter feito algo de útil, algo de futuro, digamos assim. Mas por conta da preguiça, da inércia, né, de relaxar, de cruzar os braços, não avançou, continua parado. Então aqui fica uma advertência bíblica: cuidado com a preguiça espiritual, intelectual e física. Não deixe ela dominar a sua vida, vença ela, se programe,
Crie uma lista de atividades com seus horários. Se comprometa, se dedique, vença essa batalha na mente. Não procrastine, ou seja, não deixe para amanhã, não fique colocando para depois, que uma vez que você faz isso, você já foi vencido pela preguiça. Se você tem algo para fazer, faça, não fique empurrando com a barriga. Então, as batalhas que a gente vence na mente. E em seguida a gente vai agindo, a gente tem que ter essa ação. É interessante que às vezes a gente precisa ouvir isso de coach, de terapia, de psicólogos, e a Bíblia já deixa bem claro que nós precisamos ter essa iniciativa. Né? E muitas vezes a gente não escuta a Bíblia, há na preguiça e só depois que a gente quer remediar. Então, a Bíblia é um manual, e quando esse manual é colocado em prática, a nossa vida é transformada. Deixa a palavra de Deus mudar a sua vida, deixa o Espírito Santo mudar a sua vida e experimente toda a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Fique com Deus, um bom dia e nada de preguiça, show preguiça!